Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Se você é nova ou novo por aqui, eu já vou pedir para você logo se inscrever e ativar o sininho. Quando você se inscreve, o YouTube entende que o canal está sendo muito procurado e começa a oferecê-lo para mais pessoas. E assim a gente leva a doutrina espírita para quem precisa de um consolo espiritual, para afastar o desespero e consolar corações. Nós estamos presentes também no Instagram e no Facebook. Se você puder, vai lá no Instagram e siga a gente. Também no Facebook. Vai lá, Ed Moura, Somos Espiritismo. E vamos ser amigos. No vídeo de hoje, nós não vamos contar historinhas. Nós vamos falar sobre uma poesia de um espírito chamado Maria Dolores, que tem um livro que é o nome chamado Maria Dolores também, livro de poesia. E essa poesia que nós vamos recitar aqui, ela fala de um assunto importante com relação ao amparo, a ajuda que vem de Deus para nós. E a gente nem sempre percebe, porque a gente está envolvido às vezes com outras questões. Então vamos embora lá para a poesia? Então vamos lá. Não lamentes, alma boa, contra tempo que aconteça, que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. O desajuste no carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho atuando em derredor. Contrariedades do tempo, quase sempre maioria, é amparo que o céu te envia por bênção do mal menor. Não lamentes, alma boa, contra tempo que aconteça, que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre, sempre socorro oculto que desponta em teu favor. O nome do poema chama-se Amparo Oculto e foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Maria Dolores, assim como outras poesias também. A gente percebe que essa poesia tão regular, tão bonita, né, assim com rimas e tudo, e todos aqueles elementos, para quem sabe fazer análise, né, de poesia, a gente percebe que tem aí, além dessa perfeição toda, dessa maestria toda, tem essa mensagem. Muitas das vezes a gente vai sair de casa para ir para uma diversão, alguma coisa, alguma atividade social, quer dizer, quando podia sair, né, no antigo normal, e dava alguma coisa errada. Às vezes é o carro que inesperadamente não liga, quem tem portão automático, de repente portão que nunca falha, apresenta uma falha e não abre. E aí a gente fica, né, nervoso, fica com raiva e começa, poxa, tinha que dar logo hoje, logo agora que eu estou atrasado para o meu evento. Às vezes a gente vai fazer uma viagem, sabe? Uma viagem, aquela viagem está esperada, há muito tempo. Aí dá errado a viagem. Alguma coisa acontece, às vezes até algum ente familiar adoece e a gente não pode viajar. Aí a gente fica brabo, né? Mas você já pensou que isso pode ser o que os irmãos evangélicos chamam de livramento? Pois é. Então, não era o momento para você passar por certas coisas ainda. E que se a gente fosse, passaria. Um mal poderia acontecer, um acidente, algo assim ruim, que poderia atrasar até o nosso processo evolutivo. É algo assim que precisa acontecer, mas a espiritualidade amiga fala pra gente que nós não deveríamos, né, passar por aquilo, né? Isso me lembra uma outra história de um grande espírita brasileiro chamado Raul Teixeira. Grande palestrante, conferencista, médium psicógrafo, lá do Rio de Janeiro, se não me engano, da cidade de Niterói. Olha só, quando ele era criança, chegou lá na cidade dele um circo. E naquela época, hoje em dia o circo causa muito fascínio, né? Mas naquela época era muito mais fascinante. O circo era algo assim, de um momento especial nas cidades, todo o clima mudava, ainda mais quando saía lá aquele cortejo de artistas, palhaços, malabaristas, sabe? Fazendo que aquela
caminhada lá chamando as pessoas para o circo. Então isso aí era uma coisa que deixava tanto as crianças quanto os adultos assim ensandecidos mesmo com aquela situação. E o Raul Teixeira conta que ele era criança e o pai dele ficou de levá-lo ao circo assim que ele voltasse do trabalho. Só que no dia que estava marcado, estava lá Raul Teixeira sentado na porta da casa dele, ele morava parece que num lugar assim mais alto, e ele viu o circo lá embaixo, o circo montado lá embaixo. E ele, né, garoto, obediente ao pai, aquela coisa, ficou lá sentado, arrumado, todo arrumadinho, né, tomado banho, cabelinho penteado e tal, esperando o pai, porque quando o pai chegasse eles iriam pro circo. Só que o pai, no trabalho dele, teve uma intercorrência, precisou trabalhar até mais tarde. E naquela época não tinha essa coisa de telefone, celular, vou passar um zap pro meu filho avisando. Não tinha isso não. Não tinha como avisar. Então, quando a pessoa atrasava, acontecia alguma coisa, você esperava até certo ponto, depois ia atrás, né, para ver o que tinha acontecido. E Raul Teixeira, vendo que já estava dando a hora de começar, começou lá a acender as luzes do circo, e o pai nada de chegando, e ele lá ansioso. E ficou aquela coisa toda, e de repente começou a tocar música lá no circo, e Raul Teixeira ansioso pra caramba, uma criança ansiosa, e nada do pai chegar, e ele querendo. Até que ficou de noite, ficou à noite, e o espetáculo tinha começado, e ele frustrado mesmo foi para dentro de casa, Raul Teixeira, porque a mãe tinha chamado, aquela coisa toda, né, tal. Só que eles começaram a passar um tempo, né, quando o pai já chegou falando, acontecendo alguma coisa errada lá no circo, aí eles foram lá para fora, e lá da porta da casa dele eles viram que o circo estava começando a ter uma coisa diferente lá nele. Começou a ter correria, gritaria, e eles olhando aquilo com uma certa aflição. De repente, quando viram, assim, foi rápido. Uma labareda de fogo tomou conta do circo e fez o quê? Um incêndio. E foram os animais, saíram fugidos, né? Que naquela época circo tinha animais, né? Hoje em dia, graças a Deus, não tem, mas naquela época tinha. Então os animais fugiram, as pessoas saindo correndo, aquela gritaria, aquele pavor todo. E eu acho que nessa época não tinha ainda serviço do corpo de bombeiros. Então, assim, acho que improvisaram alguma coisa para apagar os incêndios lá, tal. Mas o que acontece? Muitas pessoas que estavam lá naquele circo desencarnaram. E a maioria delas desencarnaram sendo pisoteadas por outras pessoas que estavam tentando fugir. Aí, mais tarde, esse mesmo Raul Teixeira, ele recebeu uma psicografia de um espírito que nós não recordamos o nome, mas se você recorda o nome desse espírito, comente aqui embaixo, por favor. Então ele recebeu essa mensagem psicografada dizendo que aquele circo pegou fogo, aconteceu aquela coisa toda, pois foi um resgate coletivo. Resgate coletivo em que pessoas que estavam lá naquela antiga Roma, lá dos imperadores, dos Césares, o que eles faziam? Eles estavam querendo matar um grupo de cristãos. Porque era normal, naquela época lá, o Império Romano assassinar os primeiros cristãos, aqueles que se convertiam e morriam pelo Cristo. E eles já estavam achando assim muito chato os cristãos serem devorados por leões. Então eles queriam algo diferente. Então o que acontece? Eles fizeram lá de certa forma que os cristãos fossem soltos lá na arena do Coliseu e viessem cavalos selvagens, atiçados por fogo, viessem para quê? Para pisotear, correr até alcançar os cristãos, de acordo com o esquema que eles colocaram lá de tábuas, para que eles alcançassem os cristãos e pisoteassem eles, pisoteassem de várias formas. Então vários cristãos morreram pisoteados daquela maneira. Então esse grupo pediu uma expiação coletiva para que eles passassem por isso. E não era para Raul Teixeira passar, nem ele nem o pai dele. Então por isso que a espiritualidade agiu de forma que nem Raul Teixeira nem o pai dele estivessem lá no circo. E eu conheci uma senhora no grupo espírita que eu frequento, o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, que ela morava no Rio de Janeiro também nessa época, e ela ficou sabendo desse circo, que ele tinha pegado fogo. E ela era uma que iria, e ela ficou assim muito zangada porque a mãe sentiu um mal súbito lá, sei lá, não quis ir. E ela ficou muito zangada, muito furiosa. Aí no dia seguinte elas viram pelo jornal que o circo lá de Niterói tinha acontecido o que aconteceu. E isso foi algo assim que causou uma comoção muito grande naquela época, sabe como foi? Então, assim, é o amparo oculto que se fez para essas pessoas. Muitas das vezes a gente não entende porque acontece alguma coisa e a gente fica brabo, reclama e às vezes até, né, sei lá, fala mal de Deus, né? Maldiz aí, faz maledicência com o nosso Criador.
Fazer o quê, né? Então o que acontece? Nem tudo que a gente deixa de fazer é maldade. Às vezes a gente fica esperando por uma festa, né? Assim, esperando mesmo aquela festa chegar, aí pronto. Acontece um problema e a gente não pode. É igual tá aí, estamos numa pandemia. Estamos aí, mês de março de 2021, segunda onda da pandemia. Tem muitas pessoas que não querem esperar a pandemia passar para festejar, para continuar fazendo o que fazia antes, né? Tá querendo ir. Só que o que acontece? As pessoas estão praticando o contrário da lei de amor. Por quê? A lei de amor diz que nós temos que nos amarmos uns aos outros. Devemos tratar-nos com honestidade, com honra, devemos nos tratar com benevolência, e todos esses predicados, né, que envolvem essa palavrinha amor, né? Que, aliás, o amor é um sentimento muito complexo, muito sofisticado, como diria Rossandro Klinger. Então o que acontece? Quando a pessoa começa a se reunir, fazer essas festinhas clandestinas, ela simplesmente está largando mão disso, né, de amar o próximo. E isso é um problema, isso é muito ruim para a nossa sociedade, porque nós temos que evoluir também em sociedade, não é só a evolução individual. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata da redenção individual, mas também trata da redenção coletiva, se a gente for olhar bem. Dos capítulos 10 ao 17 é redenção coletiva. Então, dessa maneira, convém a gente saber o que nós estamos fazendo também em público, para desenvolver nós enquanto sociedade. Então o amparo oculto sempre ele vem nesse sentido, para livrar a gente de algo maior, algo que a gente não precisa passar, algum suplício ou martírio que não é para nós, mas que precisa acontecer. O escândalo tem que acontecer, mas ai daquele pelo qual vem o escândalo, já está escrito lá. Então só queria te chamar a atenção para isso, que o escândalo tem que acontecer. A lei de destruição, ela existe. Então, assim, na verdade, a lei de destruição é a lei de renovação, de reciclagem, aquela coisa toda. Mas ela precisa acontecer. Ela foi grafada assim, lei de destruição, lá no livro dos Espíritos, por eles, pelos Espíritos de luz. Então, é aquela coisa, a gente pode fazer parte dela ou não, depende do quê? Da nossa missão aqui na Terra, do nosso planejamento reencarnatório. É dessa forma. Então, vocês gostaram do vídeo? Então, se você gostou, curta, por gentileza. Se você é nova ou novo aqui no canal, já se inscreve e badala o sininho para você ficar sabendo das novidades. E se você tem alguém que você gostaria que visse esse vídeo, compartilhe, não custa nada. Chega lá, ó, copia aqui o link desse vídeo e joga lá no grupo do WhatsApp da família, dos amigos e tal. Ah, você não tem conta no YouTube, sabe como é que você faz? Cria um e-mail do Gmail. Cria lá um e-mail. Quando você cria o e-mail do Gmail, você abre muitas possibilidades. Você cria uma conta no YouTube e você cria uma conta no Drive, no Google Drive. Enfim, são uma série de serviços que o Google oferece para você, inclusive aqui no YouTube. Aí você pode curtir o nosso vídeo e pode também compartilhar ele para quem você acha que precisa assistir, tá bom? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!